Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, fica à vontade, viu? Esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como a referência da ostra, né, da pérola na ostra, ela traz uma lição para a gente sobre as armaduras que a gente precisou construir ao longo da vida para tentar se proteger. Falar sobre o conceito de que a ostra, ela não escolheu a pérola, ela apenas estava tentando se proteger, sobreviver. Esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito das nossas estratégias de defesa, né? E quanto o nosso sofrimento, a nossa angústia foi colaborativo para que a gente se tornasse resistente, forte, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas angústias, né? Sem romantizá-los, reconhecendo que eles tiveram um papel primordial para construir quem a gente é, para nos formar. Falar sobre o que quase ninguém vê, né? Mas que muita gente sente, muita gente carrega, sobre as dores que a gente aprendeu a camuflar. Porque eu entendo que sim, a dor ela traz um ensinamento, né? Ela nos empurra para frente, ela nos obriga a crescer, a resistir, a ser forte. Mas o que ninguém conta é que junto da força, a dor deixa cicatrizes invisíveis. Traz também a desconfiança, as incertezas e o medo. A gente se torna resiliente, sim, mas também a gente acaba se fechando. Nos tornamos alguém determinado, né? Corajoso, mas também alguém que não confia, não consegue confiar nas pessoas. Nos tornamos alguém que aguenta muito, mas que às vezes também é essa pessoa que não sabe nem como pedir ajuda e nem se tem o direito de fazer isso. Esse vídeo é exatamente sobre isso, sobre o que a dor ela constrói na gente, mas o quanto ela acaba nos custando. Sobre o quanto a gente acaba construindo defesas que nos salvam, nos protegem, né? Mas também nos isolam. Então, se você é essa pessoa que se sente muito forte, né, determinada, focada, mas ao mesmo tempo por dentro você está muito magoada, muito angustiada, fica aqui, esse vídeo é para você. Antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vamos pro conteúdo? Antes de começar esse vídeo, eu quero introduzir a história da ostra, né, que eu iniciei falando. A gente imagina o quanto precioso a pérola é, né, justamente porque ela é bonita, né, ela é resistente, ela é uma joia preciosa. Mas será que você conhece a história de como é formada a pérola? A pérola, ela não é um presente da natureza. Ela é uma reação à dor. A pérola, ela é formada justamente por causa de um grãozinho de areia que entra dentro da ostra e por conta da ostra tentar se proteger, ela vai formando camadas em cima dessa areia e dentro desse processo é formado a pérola. Quando você olha para a sua trajetória, quantas camadas você precisou construir em você para você tentar se proteger de alguma coisa. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre quantas camadas a gente acaba construindo de defesa, né, para que a gente não se magoe, para que a gente não sinta aquela dor, aquele sofrimento. É o nosso processo, né, de se proteger, de sobreviver. E quando a gente olha para esses desafios que a gente teve que enfrentar ao longo da nossa jornada, a gente percebe, poxa, mas eu não queria ser assim, eu não queria ter que ser forte, eu não queria ter que aguentar tudo que eu aguentei. É o mesmo conceito da pérola, né? A pérola, ela é bonita porque ela é um processo de dor que é provocado na ostra, né? Então, assim, quando a gente pensa, mas eu não queria ser assim, talvez aquilo que a gente precisou construir ao longo da nossa jornada por conta desse sofrimento, dessa dor, é aquilo que nos torna quem nós somos, né? Mas a gente pensa também, poxa, mas eu não queria ter passado pela escassez, eu não queria ter sofrido um abuso, eu não queria ter apanhado, ter sido, né, violentada, eu não queria ter passado por tantos desafios que eu passei. Esse próximo tópico eu quero falar um pouquinho sobre o processo de se defender. Essa metáfora da ostra, né, que vai construindo camadas e camadas e camadas até que ela para de sentir dor. Mas ela para de sentir dor e dessa dor se constrói a pérola. Né? E quando a gente aplica esse processo de defesa na nosso contexto, né, nas nossas questões emocionais, a gente percebe que, como a ostra, a gente também precisou cobrir aquilo que nos feriu. Aí você pode ter, dentro desse processo de se defender, você se torna uma pessoa resistente, né? Você já não aceita mais qualquer coisa, você é rígida, é dura, né? Porque você não quer sentir novamente que algo está ameaçando você.
né, então você é rígida, você se fecha, né, você se fecha para novas relações, você se sente ameaçada, a qualquer momento alguém pode fazer algo para te ferir, né, então dentro desse processo de defesa a gente observa muito dos nossos comportamentos, como por exemplo a falta de confiança também, né, a qualquer momento alguém pode fazer algo para te magoar, a qualquer momento alguém pode fazer algo para te decepcionar e te frustrar, né, aquela coisa de não saber em quem exatamente confiar, porque talvez, só talvez, né, as pessoas que deveriam te proteger foram justamente aquelas que te magoaram, te feriram e não te protegeram, né. Então se essas pessoas que eram seus cuidadores, talvez seus pais, as pessoas mais próximas de você, não te deram essa segurança, quem dirá o outro, né, que a gente acabou de conhecer. Então eu quero falar muito nesse canal sobre esse processo de da gente se curar dos nossos traumas, mas o primeiro ponto é a gente reconhecer, né, que as dores que nos foram causadas, elas existem ali dentro da gente, né, e elas precisam ser vistas, né, a gente precisa entender a camada que a gente construiu para a gente tentar sobreviver e se proteger. Como eu falei, né, a gente acaba criando resistência, a gente acaba se fechando, a gente para de confiar nas pessoas, a gente se torna muito independente, né, a gente para de querer ajuda, né? A gente para de pedir ajuda, porque a gente não quer incomodar as pessoas, a gente quer ser por nós mesmos, porque a gente precisou aprender isso muito rápido, né? A gente precisou aprender algumas coisas numa dinâmica muito acelerada. A gente acaba se endurecendo, né? Se enrijecendo para muitas coisas que estão à nossa volta. A gente se põe numa situação onde a gente não quer explorar tudo, a gente quer só ficar talvez no nosso campo de onde a visão que a gente tem é daquilo que a gente consegue suportar, daquilo que a gente consegue controlar. Olha como é problemático, né? Olha como é difícil, olha como as dores que a gente vai vivenciando vão mudando a gente para algo bom, sim. A gente é determinado, a gente é resiliente, a gente é forte, a gente é proativo, talvez, né? A gente é esforçado, mas a gente camufla as nossas dores, né? A gente camufla com a falta de confiança nas pessoas, a gente camufla através da nossa resistência, a gente camufla se fechando, se isolando, né? Então, quanto desses processos de defesas você percebe no seu comportamento? E você nem sabia o porquê que você faz isso, né? E talvez esse vídeo te dê uma referência, te dê um respaldo, né? Faça você entender um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, você não se torna forte porque simplesmente, né, é seu caminho. Não, você vai ter essa. Não, às vezes a gente só se tornou forte mesmo por necessidade, para a gente continuar mesmo machucado. Então, cada camada de proteção é justamente para que a gente continue. É uma tentativa da gente continuar, mesmo machucada, mesmo ferida, né? Mesmo magoada, mesmo angustiada. E isso vai se tornando uma estratégia para a gente de defesa. Nesse próximo tópico, a gente vai falar sobre a dor, que se tornou força, mas também armadura. Vamos entender um pouquinho e refletir sobre os efeitos que isso acabou tendo em nós, né? Sim, você é uma pessoa mais forte, né? Você reconhece, eu sou uma pessoa mais forte. E também você aguenta muito mais do que você imaginou. Você, há um tempo atrás, você suportava até um determinado ponto. Parece que a gente vai evoluindo, né? E quanto mais a gente. Quem nunca disse aquela frase assim: Nossa, eu já sofri tanto na minha vida que isso para mim não é nada, né? A gente se acostumou com o sofrimento porque a gente percebe que o que a gente já sofreu também foi muito desafiador, mas a gente sobreviveu, né? E aí a gente vai criando resistência ao sofrimento. E aí a gente fala para, isso aí para mim, meu filho, se eu soubesse o que eu já passei na minha vida, isso aí para mim é nada, né? Então assim, a gente vai desconsiderando o sofrimento porque a gente já passou por muito, né? E aí é um fato importante, né, que a gente acaba não percebendo que quanto mais a gente sofreu, a gente vai criando, parece que não vai surtindo mais efeito na gente, né? Vai fazendo com que a gente pare de sentir, vai fazendo com que a gente pare de confiar e principalmente de se abrir, né? A gente acha que a gente tem que se isolar no nosso sofrimento, afinal de contas, ninguém vai compreendê-lo, né? Ninguém vai entender o que eu senti, porque quem sentiu fui eu. A gente acaba fazendo o processo de se isolar e não pedir ajuda, né, para entender essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Justamente porque na nossa consciência aquilo não é tão ruim comparado com o que você já sofreu. Então você pode vivenciar isso sozinho. Voltando para o conceito da ostra, né? Quando a gente percebe que as camadas que a ostra está fazendo no grãozinho de areia se transforma em pérola, a ostra ainda está fechada. Né? E é esse processo que acaba acontecendo com a gente, da gente se fechar, né? Da gente não querer se abrir, não querer se expor, não querer contar o que a gente vivenciou, até para que aquilo não nos torne mais vulnerável, né? Então também é um processo de tentar se proteger, tentar se defender, talvez.
Mas é importante a gente aprender que quando a gente não fala sobre aquilo que foi doloroso para a gente, né? Sim, se torna em força, mas também se torna um peso que a gente carrega. E quando a gente carrega bagagens pesadas de angústia, de sofrimento, de traumas, isso vai ocupando espaço dentro da gente e isso vai fazendo com que a gente não desfrute a vida com leveza. E a gente também constrói resiliência, mas a resiliência sem o acolhimento, ela vira, se torna exaustão. Se você teve uma história muito difícil na sua vida e você nunca contou isso para ninguém, isso se torna muito cansativo para você e traz complicações ao longo da sua vida e você nem vai percebendo que é por causa de algo que você vivenciou, você não teve acolhimento, né, necessário para aquilo. E aí eu quero contar um relato para vocês sobre uma paciente que eu atendi uma vez e essa paciente, ela tinha muitos anos, né? Ela era uma senhora e ela vivenciou um trauma muito profundo na infância dela, né? Foi algo muito difícil e ela, com seus 70, 80 anos, né? Ela estava com dificuldade de dormir. E após algumas sessões ali com ela, né? A gente falando sobre o que ela vivenciou, ela conseguiu entender o que aconteceu com ela. E dentro desse processo, ela virou para mim e falou: Eu estou conseguindo dormir, isso já não é mais um peso para mim. E foi muito gratificante poder fazer parte desse processo, porque é como se só faltasse isso para que ela sentisse leveza na vida. Mas quantos anos demorou para que ela conseguisse dormir sem ter pesadelos com aquilo que ela viveu? Né? Então, não espere tanto tempo para tentar gerir suas emoções, tentar, não estou falando solucionar, mas elaborar essa dor, porque eu sempre trago isso para os meus pacientes, eu não consigo voltar no tempo para te curar, quem dera eu pudesse fazê-lo, né? Seria muito gratificante para mim poder fazer com que os meus pacientes possam esquecer simplesmente as partes mais difíceis da vida deles, né? Mas são elas justamente também que geraram preciosidade, gerou neles a personalidade que eles têm, né? A força que eles têm. Então, é importante a gente voltar um pouquinho naquilo que nos transformou em quem nós somos, mesmo que tenha sido algo ruim. E sim, como eu falei, não vou romantizar, ai, só coisas boas, positivas. Não, tem as nosso processo de defesa também, né? Tem coisas que a gente esconde, que a gente tenta camuflar, justamente porque a gente não quer sentir mais aquela dor. A gente não quer sentir que isso nos machuque novamente. E dentro desse contexto, a gente entra no próximo tópico, que é o que fazer, né, com essas dores, com essa cicatriz. É importante a gente começar a nossa jornada de cura e de reconexão. Aquilo que nos foi feito nos transformou em algo. E a gente precisa reconhecer isso, né? Reconhecer as nossas cicatrizes. Elas não existem do nada, elas foram construídas através de algo que nos fizeram, algo para nos ferir, para nos magoar, para nos machucar. E a gente não pode negar o que a gente precisou fazer para simplesmente tentar sobreviver, que é construir as nossas camadas de defesas, construir uma estratégia da gente se proteger. E dentro desse processo de reconhecer cicatrizes, né, no nosso processo de cura, de se reconectar, a gente precisa entender que o mesmo processo de construir camadas que nos protegeu, também hoje nos afasta dos relacionamentos saudáveis, nos afastam da reconciliação com pessoas que nos magoaram, nos afasta de liberar o perdão, né? E a gente constrói um cercadinho para nossa amargura, para nossa tristeza e vai fazendo manutenção dela, né? Porque a gente acredita que a gente não pode esquecer, porque se a gente esquecer, o que acontece se a gente esquecer, né? Se a gente perdoar quem nos feriu, a gente vai ter que encarar a realidade de que a gente precisa lidar com isso, né? E o nosso maior medo nem é perdoar quem nos feriu, quem nos magoou, é justamente a gente ter que lidar com isso, com aquilo que nos fizeram. E eu sei o quanto é difícil fazer isso, né? Mas também é um processo de cura, é um processo de bater de frente com as nossas mazelas, as nossas misérias e reconhecer que a gente guarda assim rancor, a gente guarda assim mágoa e a gente precisa se reconectar com a gente. Que talvez esses sentimentos estejam problematizando a gente ter uma vida mais leve, né? Uma vida com menos feridas para a gente ter que sarar, né? E uma das coisas que eu trabalho muito com os meus pacientes é justamente o contexto, né? Porque às vezes a gente está correndo, sabe quando você está correndo, e a pessoa fala, não, mas você já não está mais em perigo, mas você continua correndo, 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 correndo. Aconteceu uma situação dessa, né? Eu viajei para Londres recentemente, e aí teve um problema lá com o metrô, eu tive que fazer um outro caminho, e eu fiquei muito distante do caminho que eu ia saltar, né? E aí, carioca, né? Medrosa do jeito que eu sou, eu vi o mapa estava me dando uma travessia assim, né, de uma rua e eu não sei não sei a distância, mas era uma distância bacaninha, assim, seriam uns 10 minutos caminhando. E aí, dentro desse percurso, eu falei assim, eu vou correr.
E eu corri, 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 na minha cabeça falando: "Cara, calma, você não tá em perigo". E eu correndo, 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 e um frio, aquele frio gelado em mim, e eu correndo, correndo, e na minha cabeça: "Calma, você não tá em perigo". Chegou uma hora que eu cheguei na rua assim, e apesar da rua estar, né, escura, eu vi outras pessoas andando naturalmente, e aí que eu me dei conta: "Calma, eu não tô em perigo", né. Então acontece esse processo com a gente, né. A gente continua, tentando se proteger, porque a gente ainda acredita que está em perigo, né. A gente acredita que a qualquer momento alguém vai nos ferir, alguém vai se aproximar e nos magoar, e a gente vive dentro desse processo de tentar se proteger de alguma coisa, como se a qualquer momento a gente fosse ser ferido, magoado, como se a qualquer momento a gente tivesse que novamente se proteger. E a ideia que eu tenho sobre isso é, talvez nesse momento seja a hora de você se abrir um pouquinho, né, de você, mostrar um pouquinho o que que tem dentro dessa concha. Além da pérola, né, você tem muito mais a oferecer. Além do que você construiu baseado na sua angústia, no seu sofrimento, no que os outros fizeram contra você e você foi construindo camadas para se proteger, né? Você tem outros lados, né? Se permita ser vulnerável, se permita se abrir. Ah, Sabrina, mas eu não consigo, meu marido não me entende. Procura um atendimento. Eu sei que é muito importante o atendimento terapêutico, né, porque é um profissional te conduzindo ao seu autoconhecimento, a você se perceber, mas talvez você tenha dificuldade, né, também de ser atendido por alguém, mas tenta se acolher, acolher a sua história, acolher aquilo que você viveu, né, e se abrir e começar a mostrar um pouco mais da sua beleza. Além da pérola, né, que foi construída, que nesse sentido é a sua coragem, a sua força, a sua determinação, o seu caráter, a sua ética, a sua moral, mostrar o outro lado, a sua criatividade, a sua risada. Mas muitas das vezes a gente reprime tanto isso por conta da nossa necessidade de sobrevivência, que a gente esconde em um quarto escuro e a gente nem sabe mais onde está o quê. Né? A gente não sabe se explorar, a gente não consegue se explorar, né? E reconhecer a nossa identidade, quem nós somos. E eu quero te dizer que o processo de cura vai começar a acontecer quando você entender que você pode viver uma vida mais suave, mais leve, né? Mais com leveza, com mais sentimento, com mais, né, vulnerabilidade, com mais sentido. Que o fato de você se proteger foi essencial para a sua sobrevivência, o fato de você se camuflar. Só que agora essas defesas não são mais necessárias e você pode se abrir. E você não precisa mais se manter rígida, se manter nesse processo onde você se constrói com camadas, né? Você pode começar a desfazer essas camadas para mostrar quem você realmente é. Você não precisa mais se construir nessa ideia de que você precisa se proteger de alguém. Você não é mais essa pessoa indefesa. Você é alguém muito mais forte, muito mais determinado, muito mais inteligente, tem uma expertise, né? Tem uma experiência da vida que a vida acabou te dando. Então, com toda certeza, você não vai mais permitir que alguém te engane, que alguém te magoe, e essas defesas só estão realmente atrapalhando você. E por fim, para a gente encerrar, a ostra, ela não estava construindo algo bonito, ela nem sabia, né? Ela só estava tentando camuflar ali para ver se ela pudesse, né, parar de sentir dor. E esse foi o seu mecanismo de defesa, né? É a sua história. É o que você precisou fazer para só tentar, né, se proteger. E você fez o que pôde com aquilo que fizeram com você, e isso é legítimo, é genuíno, e você deveria se orgulhar de quem você é hoje, de quem você se tornou, apesar das mazelas, apesar dos seus desafios, apesar de tudo que você passou. E quando a gente olha para a nossa jornada, a gente percebe, poxa, mas eu não queria ter passado por isso. Eu não queria ter que sofrer isso na minha jornada, eu não queria que esse contexto fizesse parte da minha história, mas fez. E a partir daí a gente constrói as nossas camadas de defesa para a gente só tentar sobreviver. Quando a gente olha para a história de alguém, a gente sabe que ela é hoje bonita, ela é esforçada, ela é estudiosa, ela é determinada. Mas a gente não sabe as camadas que esse ser humano precisou se construir em volta de si mesmo para simplesmente tentar sobreviver. Talvez essa pareça com a sua história, a ostra que teve que se proteger de um grãozinho de areia, talvez você seja essa pessoa que teve que se proteger por conta de abusos, por conta da violência dentro da sua casa, por conta da violência psicológica, por conta, né, das agressões físicas, por conta da escassez, e aí você olha para a sua história e você se vê hoje, sim, como uma pessoa realizada, uma pessoa bonita, uma pessoa, mas dentro dessa pessoa tem feridas que foram feitas, né? Feridas que foram causadas e camadas também de defesa que precisaram ser criadas para que você sobrevivesse.
Infelizmente, na vida, a gente é posto no mundo, né? E a gente mal tem ideia do que vai acontecer com a gente. A gente não tem ideia e a gente não pode escolher os desafios que a gente vai enfrentar. A gente apenas segue a nossa vida e ao longo dos anos que a gente vai vivendo, a gente vai passando por determinadas situações que a gente até acredita que não seja capaz de passar. E a gente sobrevive, né? Sobrevive ao abandono, sobrevive à traição, sobrevive à humilhação, sobrevive à rejeição. A gente sobrevive às perdas e aos silêncios, né, que nos são dados. A gente sobrevive à falta de encorajamento, a gente sobrevive às violências, né? E aí a gente tenta encontrar algo positivo sobre isso, né? Nossa, a pérola é bonita, né? Mas a gente E quando a gente tenta olhar para o lado positivo sobre a beleza da pérola, a gente pensa, poxa, mas sinceramente eu poderia tentar ser forte de outras maneiras. Eu poderia construir a minha força, a minha resiliência, a minha perseverança de outras maneiras, né? Não através de algo tão difícil, né? Algo tão duro, tão ruim. E veio essa ideia de que talvez as pessoas que estavam fazendo isso com você não tinha essa ideia genial. Poxa, olha que ideia genial, vou tornar essa pessoa mais resistente através da dor, através do sofrimento, do abandono, elas simplesmente fizeram, né? Não era uma. A gente torna isso como um ensinamento, mas não foi algo estratégico para isso. E olha como é interessante a gente pensar que a sua maior força ela foi construída através de alguém te ferindo, te machucando. Quando a gente olha o quanto a gente é determinada, a gente sabe que a nossa determinação talvez venha de um abandono, de uma rejeição. Quando a gente entende que a gente precisa se proteger mais, talvez foi porque a gente foi muito abusado fisicamente ou psicologicamente por alguém. Então, esse tema é importante porque além da gente perceber aquilo que nos construiu como seres humanos, como pessoas fortes e determinadas, aquilo que construiu a nossa personalidade também foi aquilo que nos machucou, fez a gente sangrar. E a gente não fez isso e a gente não tornou essa dor em algo construtivo porque somos geniais, mas porque precisávamos sobreviver. Já parou para pensar nisso? No que você construiu e tornou a sua força porque você precisava continuar, porque você precisava resistir? Talvez seja a perda dos seus pais, talvez seja um aborto espontâneo que você fez e você tinha tanto sonho de ser mãe, além de todas as coisas ruins que eu já citei desde o início do vídeo. Mas pensar nisso não é só para a gente romantizar que a nossa dor se tornou força, mas para a gente reconhecer que a gente transformou isso em algo construtivo, não por causa da nossa inteligência ou genialidade, mas por causa das nossas urgências e necessidade de sobreviver. Porque disso tudo você conseguiu tirar resiliência, força e maturidade. Pensa que agora talvez você não precise o tempo todo se proteger. Você precisa justamente construir um espaço seguro para você. E agora você precisa de algo diferente. Talvez você precise sim de proteção, mas também de espaço. Você precisa sim continuar lutando, né? É claro, mas também precisa saber o momento de descansar. Por fim, você precisa continuar sendo resiliente, mas agora você pode buscar conexão, buscar o acolhimento, porque a resiliência, como eu falei, sem o acolhimento, ele apenas se torna cansaço. O tempo todo ser resiliente, ser forte, e você não entende, eu preciso, e sem ninguém para te acolher, acolher a sua dor, acolher quem você precisou ser nos seus momentos de escuridão. É difícil viver assim. Então, busque acolhimento, busque alguém que possa te auxiliar nesse processo de você se conhecer. Quanta dor você precisou transformar em força, em coragem, em resiliência. Mas eu quero te dizer, será que agora não está na hora de se transformar em leveza, em uma vida mais leve? Pensa nisso. Vamos ficar por aqui hoje? Se você se sentiu tocado por esse vídeo, deixe um comentário ou curta esse vídeo e compartilha com alguém que precise ouvir essa mensagem também. E lembre-se, se você quer fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui, curta esse vídeo e já ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir com muito carinho. Um beijo para você e até o próximo vídeo.